Então, hoje a gente tem um encontro bem especial dentro dos capítulos do livro, porque a gente falou, assim, quase todo o tempo desse livro, nos capítulos anteriores, mais sobre a questão do mundo infantil, o mundo da criança, né. Eu acho que essa é uma abordagem sempre do Montagu nesse livro, né, ele sempre vai fazer referência ao início da nossa vida e a importância desse início, e aqui nesse capítulo ele vai de novo fazer essa referência, né. Mas é um capítulo onde ele vai estudar um pouco como essas coisas que aconteceram lá na nossa infância também vão influenciar na nossa vida adulta, e como isso vai se manifestar em forma de necessidades nossas como adultos. Então, o foco principal desse capítulo é a questão da relação da pele com a sexualidade. Mas essa relação com a sexualidade, ela não está dissociada do restante da teoria que a gente viu até agora, né. Então, ela faz parte, né, da teoria que a gente viu até agora, no sentido de que a carícia, o contato, o aconchego, o acolhimento, eles também fazem parte da sexualidade, e a nossa vivência infantil, nesse sentido, ela também ela vai se manifestar na nossa vida adulta, nas nossas relações íntimas, né. Então, a gente vai ver a carícia, né, o contato, a carícia, o toque, como uma linguagem não verbal, né, e que permeia a nossa existência toda, né. Desde quando a gente era lá bebezinho, recém-nascido, até o nosso último respiro, até quando a gente for velhinho, né. Mas que, dentro da questão da sexualidade, vai se manifestar de uma forma muito evidente, né. Talvez a sexualidade ela nos remeta a essa linguagem de uma forma muito evidente. Então, o que a gente vê na nossa cultura? Quando a gente começa a estudar a questão da sexualidade, muitas vezes a gente vê essa sexualidade de uma forma muito dissociada, né. Então, se é uma visão, puritana, a gente pode ver a sexualidade como algo que serve à reprodução, né. Se é uma visão mais, consumista, ligada à sociedade de consumo, a gente pode ver a sexualidade como algo quase mecânico, né, onde, que nos traz um prazer, mas que para algumas pessoas pode até soar como uma coisa de um padrão, né, um padrão que tem que ser obedecido. Então as pessoas se preocupam muito com o seu rendimento sexual, né. E é incrível isso, né, rendimento sexual é uma coisa impressionante, como a gente pode transformar tudo, né, também em sofrimento, mesmo aquelas coisas que podem nos trazer tanto prazer e tanto bem-estar, né, quando nós começamos a nos comparar uns com os outros e exigir rendimento, né, exigir performance, a gente acaba se afastando tanto, né, de nós mesmos e criando relações mecânicas com aquilo que existe de mais humano em nós. Então, o Montagu ele vai trazer que o toque, né, é uma das principais linguagens, talvez a principal linguagem que nós temos, né. A pele, o sentido do tato, ele é uma fala, né, é uma linguagem que não passa por palavras, e que muitas vezes está absolutamente, dissociada da nossa linguagem verbal. Então, muitas vezes o nosso gesto, a forma como a gente toca, vai expressar algo, e a nossa fala expressa algo completamente diferente. E não adianta a gente dizer para uma pessoa: "Eu te amo, eu te amo, eu te amo", né, se a minha linguagem corporal está dizendo outra coisa, né. E, então, é como que essa linguagem corporal ela acaba nos afastando, né,
essa linguagem verbal, aliás, desculpe, ela acaba nos afastando de uma coerência com aquilo que a gente está vivendo, né, porque ela é super influenciada por padrões culturais. E a linguagem tátil, né, ela é influenciada por padrões culturais, no sentido de que a gente não entenda a linguagem, ou a gente desconsidere a linguagem, mas a gente está sempre sendo influenciado por 1000 situações que vêm dessa linguagem, né. Então, um certo desconforto em por situações geradas entre, aquilo que eu percebo e não sei explicar e aquilo que me falam, é bem comum. Então a gente pode dizer que a sexualidade, né, ela inicia com o tato, né. Desde lá do momento da nossa gestação, o prazer de viver, a sensação de acolhimento, a sensação de ser amado, o prazer da vida está muito relacionado com o tato, né, e a gente viu que esse sentido, ele é insubstituível. Então, uma pessoa pode perder a visão, hã, pode perder, a audição, que ela consegue substituir, né. O paladar já vai, afetar bastante, né, mas, hã, ainda é possível, né. A mesma coisa o olfato. Agora, sem o tato é impossível viver, né. Então a gente precisa ser tocado, e ele é o sentido de orientação principal que a gente tem, mesmo que a gente não assuma isso, né. Então, hã, e assim, a nossa pele, né, ela é cheia, né, inteiramente recoberta por por essa sensibilidade que nos dá todo o corpo, né, e que está cheia de terminações nervosas. Então, dentro da questão da sexualidade, quando a gente vive o contato, através do ato sexual, né, tanto dos seus preliminares quanto, do coito em si, né, ele é algo que exacerba esse sentir da pele, né. Então, o Montagu, ele se baseia muito no livro dentro da teoria freudiana, né, então ele vai trabalhar muito sobre a noção que o Freud vai ter da sexualidade, né, mas, eu percebo o Montagu com uma visão muito doce, né, da psicanálise mesmo, a forma como ele interpreta, a forma como ele percebe, e também os autores dessa área que ele traz, né. Então, o que eu percebo é que ele traz essa questão da pele, né, como algo, ele traz uma coisa que o Freud diz, né, que na realidade toda a nossa pele é uma zona erógena, né, e que a gente vai ter algumas áreas que vão ter mais terminações nervosas e que vão então, nos transmitir mais sensações, né. E as áreas que estão relacionadas à sexualidade, elas estão muito, muito cheias de terminações nervosas, então nos provoca sensações muito fortes. Então os genitais têm muitas terminações nervosas, né, a boca e certas áreas do corpo, né, tem muitas terminações. Então, o sexo, ele é uma estimulação num nível muito, muito, muito profundo, né, e que pode nos trazer um êxtase de sensações. Só que para isso tem que existir não só a sexualidade vista como algo mecânico, né, com, uma busca mecânica de prazer.
Porque se a gente vê dentro da nossa cultura, muitas vezes a sexualidade ela é uma genitalidade, não uma sexualidade, né. Então é como se todo o prazer tivesse direcionado aos órgãos sexuais, e a gente não percebe que esse prazer ele se dilui em todo o corpo, né. E então, e que isso é que nos proporciona sensações como êxtase, como sensação de fusão com o outro, né. É justamente, essa, eh, permeabilidade ao prazer de todo o corpo, e não somente dos órgãos genitais. Claro que os órgãos genitais eles, estão super enervados, né, ele está cheio de terminações nervosas e tem muitas sensações e é super importante. Mas a gente tende a achar que a colocar o sexo em algumas partes do corpo, como se a gente não só sentisse prazer com aquelas partes, né. E não, a gente tem prazer com todo o corpo. E é importante que a nossa sexualidade possa ser vivida com toda a corporeidade e não de forma dissociada. Então, é isso que aqui a gente tem justamente isso que eu já estava falando, né, a questão de, eh, dos genitais e das zonas erógenas serem essas zonas onde existe mais terminações nervosas. Então, e o Montagu fala muito das próprias mãos, né, as mãos com tantas terminações nervosas e que vão, ele coloca assim que é como se a gente tivesse curiosidade nas mãos, né, uma curiosidade de perceber o mundo, de perceber as coisas através dessa doçura do toque, né. Então a própria mão que acaricia, ela é acariciada quando ela faz a carícia, né, porque é uma coisa de muita plenitude, a percepção do toque através das mãos, né. Então, e daí esse capítulo, o Montagu vai trazer muito a questão, né, dessa relação da sexualidade adulta, né, com o acolhimento tátil na infância, né. Então ele coloca que o desenvolvimento pleno da sexualidade, ele está diretamente relacionado com o quanto de carinho, de contato a gen foi nos permitido a gente pôde vivenciar, né, na nossa infância. E aqui eu coloco que não é aquele toque mecânico porque tem que tocar, né, é aquele toque carícia mesmo, a presença, né, o toque que manifesta a presença do outro, né, amorosidade. E daí se a gente vai entrar na questão da linguagem não verbal, às vezes, uma pessoa pode até ter um bebê no colo, né, pode até estar amamentando, mas pode estar, muito mal fazendo isso, né, pode estar com muita raiva, pode estar com muita tristeza, pode fazer isso por obrigação e não porque tem vontade, né. E então isso em nível de linguagem não verbal passa, né. Passa para a criança e a criança, não tem o filtro que o adulto tem, né, o filtro que é negativo, porque nos permite não permite perceber o que está realmente acontecendo, mas por outro lado nos protege em nível de autoestima, em nível de, hã, de cuidado com a gente mesmo, né, à medida que, uma desqualificação, uma violência pode ser uma coisa tão nefasta, né, então muitas vezes a gente se torna rígido para não perceber com tanta força algumas coisas. É um mecanismo de proteção isso, né. Mas a criança pequenininha, quanto mais pequenininha ela é, menos ela tem essa camada de proteção, né, então ela sente direto essa linguagem e não tem a capacidade ainda de racionalizar isso e de dizer: "Não, ok, essa pessoa que está mal, não é assim, não é comigo", né, a criança não tem isso. Ela vai receber diretamente, né, e isso fica como um imprinting, fica como algo
e a pessoa fica como uma marca, né, em relação a como ela percebe o contato, carícia, a sua presença no mundo, o ser amado, né. Então, mas novamente eu coloco que a gente está falando de tudo isso, né, e que certamente mexe com cada um de nós, porque a gente percebe muitas vezes que não foi assim que aconteceu com a gente, né, não foi com acolhimento, foi com abandono, e mas esse conhecimento ele não serve para nos deixar mal, né, mas serve para a gente poder buscar a curar essas feridas, né, curar e perceber que dentro do que em biodança a gente chama esse processo de cura de reparentalização, né. Então, por mais profundas que sejam as marcas, quando a gente encontra o amor e o acolhimento, ele é profundamente curativo, né. Então, também é super importante a gente conversar sobre isso mas se a gente não se emociona com isso e não vive, o amor, né, que está relacionado com o acolhimento, o processo de cura ele fica parcial, né. Então se a gente poder viver e se entregar para relações de confiança, de carinho, é uma cura maravilhosa, né, é uma cura muito importante, porque para o Rolando Toro, o criador da biodança, é justamente isso, né, aquilo que a gente não que ficou faltando lá atrás, a gente refaz com a vivência, né. A vivência nos traz a vivência de ser respeitado, amado e acolhido, ela cura, né, o que nos faltou de acolhimento, de amor e de respeito, né. Claro que não é uma cura imediata, é necessário a gente se dedicar, né, e às vezes também compreender isso num nível, mais ligado à nossa racionalidade, compreender isso também num nível mais ligado a que a gente possa conversar com outras pessoas que nos acolhem também através da escuta. Mas a vivência é fundamental. Então, e daí é importante a gente lembrar tudo que a gente viu até agora, né, e daí fazer uma relação com a questão da sexualidade, porque o que que diz o Montagu? Que quando a gente é acariciado, quando a gente sente prazer, lá no quando a gente é bebezinho, e a gente aprende, né, a gente se percebe amado, se percebe acolhido, percebe o calor com que nos abraçam, o desejo amoroso que as pessoas que nos acolhem têm por nós, né, eh, a doçura, a ternura, né, então isso está nos ensinando a intimidade, está nos ensinando o prazer, né. Então, essas vivências que muitas vezes são tão condenadas dentro da nossa cultura, né, e a gente tem que ter muito, muita percepção sobre isso, né, porque, eh, em nome do medo, né, sobre a questão do abuso, né, e que eu acho que é uma coisa que a gente tem que estar super atento, né, a questão do abuso, mas em nome da questão do abuso, às vezes tem relações de cuidado com a criança, seja a partir dos pais, dos avós, dos tios, de professores, de cuidadores, né, que passam por esse contato, que passam por esse afeto, que passam pelo calor da pele e não tem nada a ver com abuso. Então é muito importante a gente saber diferenciar o que é uma coisa, o que é outra, né, e poder proporcionar para as crianças, essa vivência do acolhimento, né, porque, nos últimos anos existe um medo muito grande do abuso, que é um medo real, que a gente tem que ter esse cuidado, mas a gente não pode padronizar todas as relações dentro desse olhar, porque tem relações que não têm a ver com esse olhar, né. E
pessoas, as crianças e todas as pessoas necessitam da ternura, do contato, né. A gente precisa, como um alimento, desse amor e desse carinho. Então, quando não existe esse aprendizado, né, então, é como o Montagu ele fala de uma série, daí com todos os outros capítulos, né, ele vai demonstrar a partir de uma série de estudos, de estudos de comportamento, de estudos de observação de pessoas institucionalizadas, etcétera. Daí depois, se vocês quiserem, vocês buscam essas pesquisas, né. Mas com essas observações, o que, se viu, que a carência, né, desse contato na infância, a carência desse abraço na infância, é como se a pessoa ficasse, primeiro, com uma fome imensa de contato, né, ao mesmo tempo, ela não sabe como se comunicar nessa linguagem, né. Então, o Montagu ele vai apontar para uma série de comportamentos que têm a ver com a sexualidade, e ele foi vendo várias pesquisas nesse sentido, onde pessoas eram entrevistadas, né, e vendo que o quanto essa falta, né, de um contato, muitas vezes foi substituída pela sexualidade, né. Então, é como que ele foi vendo que, muitas pessoas relatavam assim: "Ah, eu busco a sexualidade, eu busco manter relações sexuais porque eu gosto de ser abraçado, porque eu preciso ser abraçado, porque eu adoro ser aconchegado", né. Então, e daí ele traz ali uma série de porcentagens, né, onde a gente vê que a questão do contato, né, ela é super importante, né, e que muitas vezes pessoas muito carentes em nível de contato, buscam a sexualidade não porque tem exatamente o desejo sexual, né, mas sim porque buscam aquele pequeno momento de ser abraçado, de ser tocado, né, e a questão da relação sexual em si passa a não ter tanta importância. Só que ele avisa isso, né, que muitas vezes isso produz, como um sentimento, primeiro uma coisa compulsiva, para algumas pessoas isso vira numa coisa compulsiva, onde a pessoa, busca relações sexuais o tempo todo e com muitos parceiros, hã, e na realidade o que ela está buscando não tem a ver exatamente com o desejo sexual, mas ela busca contato. E muitas vezes esse contato depois da relação sexual vem sobre a forma de um sentimento de vazio muito grande, né, porque essa relação ela fica num nível muito genital, né, e insatisfatório porque não existe um nível de linguagem qualificante dentro da relação, né. Então acaba uma coisa de solidão, né, de não conseguir realmente estabelecer o contato, um contato satisfatório para a pessoa, né, para as pessoas participantes da daquela relação. Então, daí eu acho que nesse capítulo ele vai trazer tão forte isso, sabe, pessoal, a questão do abraço, como uma necessidade adulta fundamental, né. Então, claro, ela é uma necessidade da criança, né, e que vai se perpetuar no mundo adulto. A gente precisa ser abraçado, a gente deseja ser abraçado. E aquelas pessoas que tiveram poucos abraços na infância, elas ficam com isso num nível muito forte, né, com esse desejo muito forte. Então, o que que significa essa relação, né, hã, do abraço? Por que que a gente necessita tanto do abraço, né?
Então, acho que o abraço, e aqui não é uma coisa que o Montagu fala, né, mas que é uma reflexão que eu trago inclusive no livro Momentos Estruturantes, né, que o abraço ele é um momento, né, onde a gente traz o outro para uma região do nosso corpo que é muito frágil, né, a gente traz para a região dos nossos órgãos vitais, né. Então é uma relação onde ela é permeada pela confiança, né. E é um lugar do nosso corpo que é muito quentinho e que tem a pulsação cardíaca, tem o coração ali, né. Então o abraço, ele é uma linguagem não verbal muito ligada à experiência do amor, né. Então, no abraço, existe um reconforto, né, uma sensação de que quando eu sou abraçada eu renasço. E daí o Montagu coloca que muitas vezes, as pessoas buscam enlouquecidamente na sexualidade algo que tem a ver com o mundo afetivo, né. Porque e aqui eu acho que é bem interessante outra coisa que o Rolando Toro, o criador da biodança, ele falava, né, eu me lembro de ele falar isso, a nossa cultura se diz que tem muita repressão sexual, mas a repressão sexual não é tão grande assim na nossa cultura. A principal repressão que a gente tem é uma repressão afetiva, né. Então a linha da afetividade ela é absolutamente reprimida na nossa cultura. Então, o que que significa isso, né, que, na realidade a principal repressão não se dá sobre, o prazer sexual, né, mas sim sobre a vivência do amor. E isso retira o amor da sexualidade, o que faz a sexualidade ser utilitarista, mecânica, genital, um genital dissociado do corpo, né, da corporeidade. Então, acho que uma coisa super importante, né, é que todos nós desejamos abraços, né, todos nós desejamos abraços. E que a vivência do ato sexual, ela é uma vivência de abraço, né, ela é uma vivência profunda de abraço. E quando ela é vivida de uma forma integrada, é um abraço tão grande que leva à fusão com o outro, né. E é como um processo de morte e renascimento o abraço, quando ele é vivido dessa forma, né. Quando eu me fundo com o outro, onde por alguns instantes eu deixo de ser mim mesmo para ser com o outro, né. E quando eu volto a ser eu mesma, né, e volto a ter na pele uma separação e não um ponto de união, eu já sou outra pessoa, né, enriquecida pela experiência de amor, com a identidade mais forte, né. Então, aqui eu acho que o Montagu trata dessa questão, mas ele não trata, como eu disse, eu acho que é uma outra época onde ele escreveu o livro, né, então eu acho que hoje em dia existem muito mais estudos sobre isso, mas eu acho que vale a gente olhar essa questão com mais profundidade do que ele trata no livro, né, que é a questão dos homens, né, o desejo dos homens por abraço aqui, homens sexo masculino, né, homem, homens, hã, que são educados para serem machos, né, que são educados com padrão de comportamento, que é exigido socialmente para os homens, né. Então, aqui a gente vai ter uma quantidade infinita de mandatos, né, e que, trazem para o homem, num nível cultural, né, uma negação desse desejo, né, de ser amado, uma negação do desejo de se emocionar, né, e da possibilidade de se emocionar. Então, os homens da nossa cultura são muito, muito negligenciados nesse sentido, né. É como
que o homem, para se sentir homem, ele tenha que se afastar da sua sensibilidade, se afastar da sua capacidade de amor, né. Isso é traduzido na nossa cultura como masculinidade, né. E infelizmente, porque, o tornar um ser humano árido e negar a sua necessidade de amor é uma coisa muito cruel, né. Então, claro que durante o século XX e até hoje, né, as mulheres pouco a pouco foram se dando conta de como o patriarcado influenciou nas relações delas com a corporeidade, com o prazer, com o desejo, e foram aos poucos buscando se liberar disso e não estão completamente liberadas, porque a gente tem ainda muitas culpas, a gente tem a violência, né, que permeia as relações e que o quanto as mulheres são também vivenciam a violência contra elas, né, por parte muitas vezes de companheiros, mas também a gente entender que essa violência, muitas vezes, ela vem de uma impossibilidade de manifestar o contato de qualquer outra forma, né, e uma necessidade de afirmar algo, que é torturante para alguns homens, né, acho que para a grande maioria deles. Apenas que uma grande maioria deles não sabe disso, né, dessa tortura a qual é submetido. Então, eu acredito que todas as restrições de contato que a gente tem falado, né, e que tem muito a ver com a organização do patriarcado, elas têm uma particularidade no mundo masculino, né, uma particularidade, na vivência da sexualidade masculina, que muitas vezes fica restrita à genitalidade, a uma, um consumo do outro, né, e a estabelecer uma relação de poder com o outro e não uma relação de amor, né. Então eu acho que a nossa cultura dá poucas oportunidades para os homens, né, viverem plenamente a sua pele, né, e a emoção que é a pele. E depois o Montagu também ele faz uma relação com a gravidez na adolescência, que eu acho que é outra coisa que pode ser olhada desse ponto de vista, e que é importante olhar, né, e daí ele vai falar, assim, de adolescentes, pré-adolescentes grávidas, né, que crianças de 10 a 14 anos, né, que engravidam, e que muitas vezes, existe por trás disso uma busca, né, além do abuso que existe em relação a essa questão, né, mas também por parte da criança uma necessidade de contato físico, né, uma necessidade de contato físico que é, hã, manipulada pelo adulto, né. Então eu acho muito triste tudo isso, né, porque, a gente vai vendo o quanto a aridez com a qual a gente cria as nossas crianças vai tendo consequências tão drásticas na infelicidade dos adultos que somos nós, né, e que o quanto a vida, ficou mais árida, mais competitiva, mais violenta, mais infeliz devido a uma coisa a falta de uma coisa tão simples, tão acessível, que é o contato amoroso, né, que é o calor do afeto permeando as relações através de algo tão simples, que é o contato, que é o toque. Então, quando a sexualidade ela se torna compulsiva e compensatória, no sentido de compensa ela não é vivida como uma forma de vínculo, e de plenitude, mas sim como uma forma de compensar uma carência, né. Então o que a gente tem é, como eu tinha falado, é um sentimento de vazio, onde, é como uma droga, né, a pessoa vive aquele momento, não se vincula,
extravasa, né, a sua atenção, e logo daqui a pouco ela já vai ter que ter outra relação, né, para suprir essa necessidade que nunca é suprida, profundamente, né. Porque para a sexualidade ser vivida com plenitude, e e de uma forma integrada, né, é necessário estar integrada com afeto e com a ternura, né. Então e muitas vezes a pessoa não está, buscando, uma relação no nível genital, ela está buscando amor, né. E daí esse tipo de relação não preenche, e só que a única forma que a pessoa vê como possível, isso tudo a gente está falando de mecanismos inconscientes, né, daí ela vai buscar de novo, né. E o Montagu trouxe algumas pesquisas, principalmente relacionadas ao mundo feminino, né, onde, as mulheres consideram, muitas vezes consideram que a única forma justa de se aproximar, de receber, né, afeto, é através da sexualidade. Então, muitas vezes elas gostariam de ser amadas, né, mas elas não sabem como viver isso, né. E daí elas muitas vezes se submetem a relações sexuais, para receber um pouco de contato e se sentirem um pouco amadas, né. Mas que na realidade isso é uma super armadilha. Então, claro que também isso pode ser vivenciado por homens, mas a pesquisa que o Montagu fez foi em relação às mulheres, né. E de certa forma, eu acredito que isso tenha mudado um pouco em nível de homens e mulheres, mas que é um padrão feminino importante, né. A busca, desesperada, às vezes, de um companheiro, né, e diante de uma percepção de que esse companheiro não se vincula, hã, buscar na sexualidade não um elemento de celebração e de êxtase do amor, né, mas sim como uma moeda de troca, no sentido de ter um pouquinho de aconchego, um pouquinho de calor, um pequeno abraço, né. E daí vem muito, muito daí um sentimento de abandono, né, que vem logo depois da relação, porque, essas relações se constroem muito a partir do controle do outro, né. Então, do controle, do buscar um sentimento de pena que provoca no outro um sentimento de pena, né. Então, na realidade, são relações que se constroem por outros motivos, que não é a sexualidade, mas que conseguem se manter, acontecer só por via dessa linguagem, porque não encontram outra linguagem. Porque dentro da nossa cultura não existe espaço para a linguagem afetiva que envolva contato. O afeto, entre pessoas, que não são relação de par, é algo visto como estranho dentro da nossa cultura, né, e é muito julgado. Então a gente pode dizer que muitas vezes, né, acontece muitas vezes a gente entrar num desespero de fome de contato, né, e daí de fazer se submeter a coisas incríveis para ter um pouquinho desse contato, né. Porque a via de acesso ao contato como algo natural e corriqueiro, na nossa cultura ela é moldada e interrompida desde que a gente é pequenininho, né. Então, inclusive o Montagu vai falar do autoerótico, né, da questão da masturbação, a questão de desde o bebezinho lá sugar o dedo, né. Então, quanto todas essas coisas são vistas como ruins, pecaminosas, né, e que devem ser evitadas. Então, se eu não consigo contatar o meu próprio corpo, dar carinho para mim mesmo, né, não posso, é proibido, é feio, é sujo, né. Então, como isso é vivido com o outro, né, a nossa posição na frente do outro sempre vem como uma coisa de uma carência enorme, né, e daí
vem toda uma questão de uma troca para receber um pouco de contato, né, e eu não estou falando aqui de troca dinheiro, né, mas eu estou falando de outros níveis de troca, e que se estabelece a partir de um controle, né, um controle, emocional das pessoas, de todas as pessoas envolvidas nessa relação. Então a gente o que que cura isso, né, a gente perceber que a gente tem a necessidade de relações afetivas permeando o contato, né, que na realidade as nossas relações afetivas, seja relações com os nossos familiares, seja relação com os nossos filhos, seja relação com os nossos amigos, e seja relação com os nossos companheiros, né, companheiras, essas relações têm que estar permeadas pelo contato. Isso cura, né, e isso torna as relações saudáveis. Quando não é possível isso, a gente começa a neurotizar, mas não esquecendo que, eh, esse contato é um contato em feedback, né, é uma linguagem e não uma imposição. Então não adianta a gente querer sair tocando todo mundo só porque a pessoa é da nossa família ou a pessoa é um amigo, se essa linguagem não for estabelecida. É uma linguagem sutil e em feedback. Então, quando isso acontece, quando a gente consegue, né, ter, essa linguagem corporal, de contato não verbal, na nossa vida cotidiana, com as pessoas que a gente convive, né, e que são importantes para a gente, então a relação sexual, ela passa a ser um aprofundamento dessa intimidade, né. Então, não tem como a gente, criar intimidade com uma pessoa, se a gente não cria intimidade nem com a gente mesmo, né. Então, a intimidade é algo que a gente tem que se cultivar em todas as coisas que a gente faz no dia a dia, né. Então, o que que é intimidade? É esse acolhimento, como a gente tem falado tanto, né, esse calor, esse afeto, essa ternura que permeia tudo que a gente faz no cotidiano. Então, a relação sexual vira o ápice disso, vira algo de uma celebração impressionante, né, que nos permite, chegar a estados muito alterados de consciência, ampliar a consciência, né. Então, hã, eh, essa comunicação verbal e tátil, né, ela vai estar absolutamente integrada, né, com essa manifestação da sexualidade num nível de saúde, de integração, né. Então, não se trata somente de uma relação de genital com genital, né, é algo muito maior, infinitamente maior. É o resgatar a sacralidade da existência, né, a sacralidade, o coroamento do mundo adulto, né, é perceber, assim, que nós somos uma espécie desde de intraútero que precisa ser tocada, que necessita do toque, que entende esse toque dentro da sua estruturação da própria identidade. Então é importante que a gente tenha isso durante toda a nossa vida, né, o prazer do contato, do tato, sempre, né, no sentido não utilitário, no sentido de linguagem, de vínculo, de expressão do que existe de mais humano em nós. Então, quando uma cultura ela assume e qualifica, né, o contato como algo necessário, e por incrível que pareça, existem culturas que são assim, né, por mais que a gente aqui nas sociedades civilizadas, ocidentais e mesmo as orientais, né, a gente tenha, hã, uma repressão impressionante, né, a questão do contato, existem sociedades ditas primitivas, né, que de primitivas não tem nada, né, que promovem, né, assumem, essa necessidade e promovem esse cuidado, né. E daí a gente tem aqui como algo
de promover indivíduos saudáveis, né. É uma sociedade que se constitui saudável a partir, do contato, e se faz saudável a partir disso. Então aquilo que eu colocava, né, a repressão sexual é a pontinha mais permissiva, né, de uma outra repressão que é muito mais profunda dentro da nossa cultura, que é a repressão do afeto, né. O controle social, na nossa cultura não é feito pela repressão sexual, ele é feito pela repressão do afeto, a repressão da ternura. O medo principal que a nossa cultura tem é da ternura. Por isso que a gente é permitido a sexualidade, mas é reprimido a ternura, até nas relações entre adultos e crianças. Existe uma interferência no sentido de evitar que pais e filhos tenham relações de contato e de ternura, sempre cultivando aquela ideia de que está mimando demais, que está deixando essa pessoa muito dependente, e é justamente o contrário. Então, quando a gente dissocia a sexualidade do afeto, né, a gente está mecanizando o humano. E está criando uma dificuldade muito forte de comunicar o amor. Se a gente não tem, cultivado a linguagem não verbal da carícia, a gente acaba tendo muita dificuldade de expressar o amor e de se fazer entender em sentido do amor que a gente sente pelo outro. Então é importante a gente construir essa linguagem dentro das nossas relações. Volto a dizer, não adianta impor, tem que ser algo cultivado e construído. Então, isso a gente constrói desde da infância, né. Então, a gente começa a construir lá na infância, né, onde a gente ensina, né, se dispõe, ensina essa comunicação afetiva e sensível, né. E daí, quando a gente está ensinando essa comunicação, tão gentil, tão sensível, tão afetiva, a gente está integrando a sexualidade à afetividade. Assim, para citar, né, não para a gente aprofundar, porque a gente não vai ter tempo e nem ele aprofunda no livro, mas, é importante a gente perceber que toda essa estrutura, né, ela também faz parte de uma demonização, né, da sexualidade, né, que isso tem alguns séculos, né, de mais que séculos, alguns, dentro da história da humanidade isso vem se construindo, né, durante muitos anos, mas que nos séculos que tem a ver com, a Idade Média, o cristianismo, né, isso vai se acirrando, né, e tem se manifestado, então vai se manifestar como uma, demonização do contato e partindo de uma demonização do autocontato. Então, a gente não pode nem se tocar, né, então tem áreas do corpo que é proibido tocar, né, que é visto como uma coisa ruim. Então, aí a autoexperimentação, que é a masturbação, que é fundamental para a gente conhecer a sexualidade, ela por muitos séculos foi vista como algo pecaminoso, né. Então, e a gente sabe que esse ato de tocar-se, né, essa intimidade que a gente se constrói com o próprio corpo, é super importante para a gente poder construir a intimidade com o outro, né. Uma intimidade amorosa e cheia de respeito, no sentido não de um respeito hipócrita, mas de um cuidado, né, uma capacidade de cuidado e de ternura. Então, à medida que a gente percebe o nosso próprio corpo como fonte de prazer e de ternura, a gente começa a conhecer também essa possibilidade de partilhar isso, né. E daí, então, o que que acontece quando a gente não tem acesso a toda essa coisa maravilhosa, né,
Então começa a aparecer a sexualidade ligada à violência e à dor, né. E e e essa violência e dor, ela tem muito a ver, né, com a dor física mesmo, a dor da pele, né. Então, é como se na impossibilidade de unir a ternura ao prazer e à sexualidade, a gente começa a unir a violência como uma última tentativa dissociada de ter o contato. Então, acho que a grande coisa é como se vive a sexualidade, né. A sexualidade, muitas vezes na nossa cultura, ela é vivida como um momento de alívio de tensão, né. Então é um desestressor, né, tem uma utilidade, desestressar, né, assim como lá na Idade Média tinha a finalidade exclusiva de reprodução, agora muitas vezes a gente coloca não, é um divertimento, é desestressar, né. E o que a gente está trazendo aqui, que é muito mais que isso. Claro que a gente desestressa com a com a sexualidade, com o sexo, e é muito gostoso, mas não é só isso, né. É uma vivência muito mais plena do que o desestressar, né. É uma vivência do amor, é uma vivência da nossa de uma qualidade humana incrível que é a ternura. Então a gente pode dizer, eu quero fechar a apresentação aqui, né, que a sexualidade também, além do tato, ela envolve todos os sentidos, né. Partindo do tato, ela envolve todos os sentidos, né. E quando ela é tomada dessa forma, mais do que um simples ato, né, mais do que um simples instinto, mais que um simples comportamento, a sexualidade é uma arte, né, a arte uma arte do encontro humano.